Queridos, hoje nós vamos dar mais um passo na nossa série de reflexões desse mês, e eu quero te convidar para abrir lá comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, nós vamos ler esse versículo juntos, é um versículo só. Ele está abrindo uma perícope inteira aí, mas nós vamos lê-lo juntos. Eu vou te convidar, inclusive, para ler junto comigo mesmo. Vamos lá? Se você já encontrou aí. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Vamos ler de novo? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Nós estamos no meio de um feriado importante para o nosso país, uma marca histórica, a celebração da nossa independência como nação. E é engraçado que quando a gente volta um pouco na história, para esse período nosso como colônia, nós vamos descobrir que nossa história foi profundamente marcada pela escravidão e pela servidão. Nós fomos marcados historicamente, na nossa essência, por essa ideia de servidão e de escravidão, em primeiro lugar, porque os nativos que viviam aqui há muitos séculos e que eram os legítimos possuidores dessas terras, eles foram duramente deserdados, afastados das suas comunidades, foram subjugados, e muitos deles foram escravizados, não apenas pelos portugueses, mas também pelos espanhóis no sistema de encomendas. Algum tempo depois, meados do século XVII, nós intensificamos a vinda dos navios negreiros para cá, e muitos irmãos negros africanos foram trazidos, retirados do seu continente, da sua convivência, aportaram aqui, e foi uma espécie de um contínuo de servidão e de escravidão. No entanto, se você transitasse por algumas das maiores cidades aqui do nosso país no século XVII, especialmente Salvador, Bahia, períodos ali de Pernambuco, você e eu descobriríamos que nós teríamos uma sensação de que estávamos num país absolutamente livre. Porque a coroa portuguesa, junto com toda uma espécie de expertise dos países europeus colonizadores, eles davam uma relativa sensação de liberdade para suas colônias. Isso era feito por meio de muitas estratégias combinadas num combo em que eles impingiam nos países dominados uma sensação relativa de que eles eram livres. Então, se você transitasse aqui pelas ruas, você, se não fosse informado, talvez nem saberia de que você estava vivendo numa colônia e que essa colônia pagava pesadíssimos tributos financeiros, ouro, prata e todo tipo de riqueza eram levados daqui para a Europa. A grande questão é que essa é uma estratégia bastante antiga e essa é uma ideia muito importante dessa série. O pior tipo de escravidão é aquela na qual o escravo pensa que é livre. O pior tipo de escravidão é aquela na qual o escravo pensa que é livre. Agora você pega um livro de um cara, um especialista em adicção, chamado Judson Brewer, e ele diz assim, num trecho de um livro específico sobre adicção digital, ele diz assim: a diferença entre um viciado em tecnologia e um escravo é que o escravo tem plena consciência de que ele não é livre. A diferença entre um viciado digital e um escravo é que o viciado pensa que é livre e o escravo tem plena convicção e consciência de que não é livre.
Esse é um dos títulos de Judson Brewer sobre vícios, e ele, na verdade, é um autor de vícios em geral. Ele é um neurocientista que estuda a dinâmica de como os nossos cérebros, eles acabam tendo a tendência de gerar ciclos viciosos por causa do próprio ciclo da dopamina no nosso cérebro. Mas, basicamente, Judson Brewer ele vai escrever sobre um tipo de vício que até 20 anos atrás, ou 30, não existia. E quando nós pensávamos num viciado, nós pensávamos sobre um cara que é alcoólico, sobre um cara que vai para o AA, sobre um cara que é internado numa clínica para desintoxicar de entorpecentes poderosos, mas agora nós temos tido uma ampla literatura falando sobre tratamentos mais ou menos eficazes para nativos digitais que são profundamente adictos nos seus celulares. Inclusive, meu não está aqui, ele ficou ali. Imagine só que um designer norueguês, ele desenvolveu uma peça de plástico assim, preta, que tem exatamente o formato de um smartphone, e ele ganha muito dinheiro com isso, sabe por quê? Porque essa peça de plástico, ela representa o peso e o tamanho que um smartphone tem no bolso, e ela é utilizada para tratamento de pessoas viciadas em smartphone. Sabe por quê? Porque quando o cara tem que fazer os períodos deles de afastamento das redes sociais, se ele sentir que tem um tijolo no bolso parecido com o celular, isso já ajuda a mitigar a ansiedade e a adrenalina no processo de tratamento. Porque se ele não tiver o tijolo no bolso, ele vai ter todos os sintomas idênticos de um viciado em heroína passando pela segunda semana de abstinência. Eu queria pensar com você hoje um pouquinho sobre o seguinte: será que nós somos tão livres assim quanto nós realmente acreditamos? Será que nós estamos caminhando em plena liberdade como nós gostaríamos de pensar a respeito de nós mesmos? Será que não existe algum vício muito interessantemente infundido na nossa rotina e que nós muitas vezes nem nos damos conta de que isso é uma espécie de uma dependência e de uma escravidão? Quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, o tema da liberdade é muito importante na epístola, em parte porque os coríntios eles viviam numa cidade muito atípica. Corinto, que ficava entre o mar Egeu e o mar Jônico, era uma cidade portuária, para a qual afluíam muitas pessoas mudavam para lá, muitas pessoas mudavam de lá. Como uma cidade de comércio, uma cidade portuária, era uma cidade que vivia num frenesi de festa full time. Então era uma cidade que tinha muita riqueza, era uma cidade que tinha uma vida noturna muito pujante, e como resultado disso, era uma cidade conhecida no passado por duas coisas: a sua tendência a uma promiscuidade cultural e o abuso do álcool e de outros tipos de substâncias correntes na época nos encontros sociais. E tudo isso se refletia dentro da igreja dos Coríntios, em especial porque Paulo escreve mais longamente sobre sexualidade para os Coríntios do que qualquer outra igreja que ele tenha plantado. Isso era um tema na cultura dos Coríntios. Para você ter uma ideia, existia um verbo no passado chamado korintiazonomai, que quer dizer se portar como um corinto. Se portar como um corinto é se portar de maneira promíscua, suja, impudica, é se portar de maneira obscena. Então Paulo está escrevendo para essa igreja que tinha profundos problemas, porque a igreja composta de coríntios que eram judeus e que eram gentios, eles haviam se convertido, mas eles traziam a cultura do mundo junto com eles para dentro da igreja. Então tinha um caso, por exemplo, de que alguns irmãos se juntavam para a ceia, e o vinho da ceia na época, obviamente, não era o suquinho de uva que nós tomamos hoje, e alguns irmãos ficavam altos na ceia. Havia o caso de um homem que estava dormindo com a madrasta dentro da igreja. Que é isso mesmo. Paulo escreve para essa igreja. E você deve notar, se você estiver usando a tradução da NVI, você deve notar aí que ele cita, entre aspas, na abertura do versículo 12, tudo me é permitido. Esse refrão está entre aspas, e ele aparece nas duas vezes entre aspas. Porque Paulo, na verdade, está se apropriando do slogan dos cristãos corintos
Como se ele dissesse assim: vocês dizem o tempo todo entre vocês, tudo me é permitido. Ele está citando a fala dos coríntios, utilizando um tipo de retórica muito apropriada para um cenário greco-romano, onde Paulo primeiro fala o que você pensa e depois ele rebate. Dentro dessa construção retórica em que ele parece argumentar num texto com um oponente, com um adversário, ele diz assim: vocês dizem, tudo me é permitido. Eu, porém, digo para vocês, nem tudo é conveniente. De fato, Cristo deu liberdade para que vocês possam viver uma vida livre, mas nem tudo convém para um crente. Por exemplo, o crente não se preocupa só em não fazer o mal, ele se preocupa em não implicar na aparência do mal, por exemplo. Tem determinadas coisas que não são necessariamente erradas, mas que parecem erradas e que dão um mau testemunho. Nem tudo é conveniente para um cristão. E depois ele diz assim: tudo me é permitido, vocês dizem, mas eu respondo assim: eu não deixarei que nada me domine. Pense comigo sobre o que Paulo está falando aqui. Ele está dizendo que quando nós utilizamos mal a liberdade que nós temos, nós podemos cultivar determinados hábitos que vão depois nos escravizar, vão nos dominar, vão mandar em nós. Nós seremos dominados por coisas que às vezes não são pecaminosas, mas que vão se tornar fortes demais e poderosas demais nas estruturas do nosso coração, a ponto de nós não termos mais o controle, mas dessas coisas terem um controle sobre nós. Paulo está falando aqui sobre o mau uso da liberdade e a perda da liberdade. E Paulo não era bobo. Paulo descobriu 2000 anos antes dos neurocientistas que o nosso cérebro, ele tem um mecanismo muito básico, muito primitivo de prazer que geralmente, facilmente conduz a novos vícios. Os cientistas soltaram um ratinho num labirinto. A primeira vez que o ratinho andou no labirinto, ele soube que ele estava num lugar diferente, que ele não conhecia. Ele caminhou pelo labirinto com medo, mas em determinado momento, instintivamente, ele bateu numa alavanca, e essa alavanca abriu uma comporta onde havia comida. Ele foi retirado do labirinto, e ele foi colocado no labirinto, e dessa vez ele parecia saber aonde estava a alavanca. E ele bateu a alavanca e ele obteve comida. Depois que os cientistas fizeram isso um número de vezes, essa repetição, comportamento, recompensa, comportamento, recompensa, comportamento, recompensa, o rato havia aderido uma profunda estrutura cognitiva em torno da alavanca. Então eles quebraram o procedimento, colocando o rato no mesmo labirinto. Ele batia na alavanca, a comporta abria, mas lá dentro não tinha o quê? Não tinha comida. Como você acha que o rato respondeu? Foram mensurados altíssimos níveis de estresse, ansiedade e uma taquicardia tremenda no ratinho. Porque o cérebro dele já havia criado um mecanismo de prazer. Ele já havia pensado assim: rotina, recompensa, gatilho, recompensa. E eu acabei de explicar para você em 2 minutos, da maneira mais simples que eu sei, como um vício é tanto criado quanto mantido na vida de todos nós. Todos os especialistas dizem que o vício, ele em geral nasce de uma tentativa de controlarmos ou de mudarmos sentimentos que nós não gostamos. Então, um exemplo, um adolescente que vive numa família disfuncional, onde existe muita briga, incerteza, estresse e insegurança, ele vai descobrir em algum momento, possivelmente, que quando ele bebe, e quando ele bebe mais um pouco, o álcool tem um profundo efeito relaxante, porque ele é um inibidor do sistema nervoso central. E aquele relaxamento traz uma sensação de bem-estar e de que os problemas foram embora. Você tem a deixa, a briga dos pais, a rotina, o consumo de álcool, o prazer, o bem-estar daquela leveza. Então, logo depois que aquela sensação do álcool passa, essa angústia e esse vazio fazem uma nova deixa, que conduzem para um novo copo, que trará um novo prazer. E depois que ele repetir esse ciclo 100, 200 vezes, ele vai descobrir na vida adulta que quando ele tem uma briga com a esposa, ele não consegue evitar o excesso de álcool. Ele não consegue.
é mais forte do que ele. Ele vai descobrir que quando ele tem um dia estressante no trabalho, ele precisa chegar em casa para tomar aquele uísque. Ele precisa chegar em casa para que o álcool cause aquele efeito de bem-estar. E note bem, historicamente, nós cristãos, nós não somos proibicionistas. Esses são os muçulmanos. No Islã, toda gota de álcool é proibida. Nós somos temperacionistas. Historicamente, nós temos uma política de equilíbrio em relação ao consumo de álcool. Mas é inegável que o álcool é algo absurdamente perigoso. E que o consumo de álcool pode facilmente ser excedido na vida adulta, dentro do que é bom, dentro do que é consentido pela Escritura, para algo que pode ser patológico, doentio. A grande questão não é apenas o álcool, é o mecanismo que todos os vícios encontram no nosso cérebro. Mark Lasser diz que nós, seres humanos, podemos viciar tanto em comportamentos que dão prazer, quanto substâncias que dão bem-estar. Dentro das substâncias nós temos medicamentos, cafeína, álcool, analgésico, uma série de coisas. Dentro dos comportamentos nós temos, desde a atividade sexual, que nós sabemos que é um dos poderes mais adictivos que existe, até mesmo a esportes. Tem pessoas que são viciadas, absolutamente viciadas em rotinas esportivas, e que quando elas sofrem uma injúria, ou elas não podem praticar aquele esporte, elas têm que lidar com altíssimos níveis de ansiedade e de depressão. Qual é o problema? Problemas são dois. Pense comigo. C.S. Lewis disse assim, muito sabiamente no Cristianismo Puro e Simples: o problema com os nossos apetites é que eles não permanecem do mesmo tamanho. Então veja bem, comer um prato de comida é gostoso e traz prazer, mas aquele prazer degustativo que eu tenho hoje, provavelmente ele não vai ser suficiente para amanhã. E é por isso que algumas pessoas desenvolvem uma relação um pouco doentia com a comida. Elas comem muito mais do que os seus corpos realmente precisam. O problema é que os nossos apetites, quanto mais eu exercito meu apetite, mais ele cresce. Quanto mais nós temos atividade sexual, mais o nosso apetite sexual, nossa libido cresce. Então os nossos apetites, eles têm uma tendência a crescer e a se expandir indefinidamente. E ao mesmo tempo, alguns comportamentos eles podem se assenhorear da nossa vida. Eu sei que pode estar passando um pensamento pela sua cabeça muito simples, que em poucas palavras é: pô, que legal essa história dos coríntios. E que legal esse negócio da citação lá do Poder do Hábito do Charles Duhigg, se você reconheceu o livro. Ou que legal todas essas informações, mas esse sermão definitivamente não é para mim. Pode ser que você esteja pensando isso. E era isso que eu pensava também. Eu morei na cidade de Niterói. E Niterói tem um caminho Niemeyer, que é uma das coisas mais lindas do estado do Rio de Janeiro. O carioca vai dizer que a coisa mais bonita que tem em Niterói é a vista da cidade do Rio de Janeiro. Mas não é verdade, Niterói é linda. E desde o início da minha vida adulta, eu sempre tive uma dificuldade intensa de lidar de forma saudável com o meu trabalho. À medida em que eu mudei para o Rio, que a Isabela começou a ter mais conhecimento da minha rotina, da minha vida, de como eu era, do que eu fazia com o meu tempo, ela começou a bater mais incisivamente no fato de que, ao longo de todos os meus anos de ministério, eu nunca tinha tido uma folga pastoral na semana. E por várias vezes eu quase entrei num estágio de estafa física ou de burnout. Então, tendo em vista essa minha tendência de ser workaholic, ela sentou comigo assim, no noivado, e falou assim: olha, sexta-feira vai ser a sua folga pastoral. Não quero saber. Se eu te pegar trabalhando, o bisturi vai cortar para todo lado. Eu não quero nem saber. Você tem que dar um jeito. Eu falei: ótimo. E pega a sua bicicleta e vai andar na orla. E eu me lembro exatamente de vestir o traje, o costume de ciclista, pôr o meu capacete, coloco lá a bicicleta no carro, paro,
Assim, um dia horrível, irmãos, com aquele sol do Rio de Janeiro, sabe? Aquele vento vindo da praia, assim, e caminhando naquele lugar horrível, pedalando, eu fui até a fortaleza de Santa Teresa. Estou correto? Santa Teresa? Fui até a fortaleza de Santa Teresa. Para o meu desgosto, tinha lá um sujeito vendendo água de coco geladinha, para minha infelicidade e tristeza. Então eu pedi um coco, sentei diante daquele mar azul e eu estava revoltado porque a minha noiva tinha me obrigado a tirar folga naquele dia. E eu fiquei pensando comigo como a minha vida era difícil. E como eu estava tendo uma sexta-feira desagradável, longe do meu computador, do meu escritório, do meu trabalho, das minhas coisas. E é engraçado que exatamente sentado ali de frente para o mar, parece que um raio partiu a minha cabeça. E eu vi o tamanho da minha doença. Eu era tão viciado em trabalho a ponto de me ver descontente por ter um dia de folga. Eu estava realmente me sentindo irritado, contrariado, bravo, e já estava pensando comigo como criar um mecanismo de mentira para que na próxima folga eu pudesse trabalhar tranquilamente. E aí eu vi e falei, nossa, cara, como eu estou doente. Como eu sou dependente disso, como eu estou viciado em produtividade, como minha situação está ruim. A primeira vez que eu fui para a terapia, em parte, foi para tratar o meu vício em trabalho. E nesse momento, eu fiquei anos tratando os porquês do meu vício em trabalho. Eu quero te dizer o seguinte, nós sempre temos uma tendência de pensar que esse sermão não é para mim. E de que não existe nada no controle da minha vida, a não ser a minha vontade soberana, livre e desimpedida. Mas pode ser que não seja bem assim. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, se nós somos muito viciados e adictos em alguma coisa, e isso se tornou muito grande na nossa vida, nós podemos pensar nisso como uma virtude. Afinal de contas, o vício em trabalho é uma das coisas menos criticadas pela igreja moderna. Porque o cara abandona a família, o cara abandona o cônjuge, o cara se torna ausente afetivamente para a sua própria família e talvez até para si mesmo, mas isso é elogiado como se fosse uma virtude. Porque o cara está morrendo de trabalhar, então isso é bonito. Isso é uma coisa jóia, aprovada socialmente. Nós, como igreja, nós tendemos a nos concentrar em alguns pecados mais óbvios e nós nos calamos em relação a outros problemas, que são visíveis e claros do ponto de vista da Escritura. Então pense comigo sobre os vícios que eu vejo na vida das minhas ovelhas, que são destrutivos, mas sobre os quais nós temos nos calado. Em primeiro lugar, o uso abusivo de álcool. Porque eu tenho uma semana estressante, então eu começo a beber uma garrafa na segunda, um copo na terça, e 2 garrafas na quarta, e 3 copos na quinta. E eu vou utilizando o álcool como uma espécie de inibidor para que eu não possa lidar com a minha insatisfação, com o meu sofrimento, com o meu próprio cansaço, talvez. O uso de cafeína, de medicamentos e outras substâncias lícitas. Quantos crentes que, se não tiver aquela gotinha santa de Rivotril, não relaxa para dormir. Mas depois de 5, 10, 15, 20 anos, 40, 50 gotas, apesar de todas as contraindicações de medicações para dormir, muitos crentes são viciados em medicação para dormir. O vício em tecnologia e redes sociais. Pessoas que passam 4, 5, 6 horas hiper preocupadas com as suas vidas na rede social e tentando gerenciar o que as pessoas pensam de você e sentem a respeito de você e como elas veem você, enquanto isso sua vida cai aos pedaços. Seu casamento cai aos pedaços. Sua saúde cai aos pedaços, contanto que a nossa imagem nas redes sociais esteja intocada, bonita e perfeita. Eu me lembro uma vez que uma ovelha minha chegou no final de culto, foi aniversário da minha esposa. Ele chegou num canto assim, muito preocupado, falou assim, pastor, vocês estão bem? Está tudo certo no seu casamento, pastor? Eu falei, está tudo bem, meu irmão, por quê? Porque eu não vi você desejando feliz aniversário para Isabela no Facebook. Como se aquilo que eu falo ou faço no Facebook fosse mais importante do que aquilo que eu faço para minha esposa na nossa rotina, na vida de verdade, na vida que nós temos como casal.
A gente não pode só ser feliz, né, irmãos? Nós temos que mostrar nossa felicidade, né? A gente não pode só ter um bom jantar com os amigos, a gente tem que postar uma foto, porque senão o jantar não aconteceu, não é verdade? Porque se os outros não souberem que nós somos felizes, como nós saberemos que somos felizes no final das contas? O vício em pornografia. Muitos maridos casados que recebem naqueles grupos sórdidos da faculdade fotos e vídeos pornográficos e consomem isso com tranquila consciência. Afinal de contas, eles não estão se deitando com outras mulheres, então não há problema. O vício em trabalho e produtividade, que eu já explorei aqui. O vício em compras. Esses dias eu tive que deletar o AliExpress, rapaz. Porque aquilo é uma desgraça, meus irmãos. Tem lá uma chave de fenda que acocha o parafuso da rebimboca da parafuseta de um carro que eu nem tenho, mas porque é R$4 eu quero comprar. É R$4, o que custa? E aí eu fico naquela angústia de esperar o negócio sair da China, passar pelo mar, né? Porque da China até Curitiba é 2 dias, de Curitiba até na sua casa é 3 meses, o que é uma coisa geográfica inexplicável no globo, né? Tem um triângulo das Bermudas entre Curitiba e a sua casa, que é inexplicável. Então, muitas vezes nós compramos coisas que são inúteis, pelo mero hábito de comprar. E aí você se tornou, por exemplo, um cliente nível 6 no Mercado Livre, né? Você tem entrega full e de graça. Aí você fala assim, nossa, é muito barato. Eu não preciso, mas é tão barato que eu vou comprar. Nós somos treinados como se fôssemos ratos correndo num experimento social. Porque todos os aplicativos, eles foram programados para gerar descargas de dopamina no nosso cérebro. E é por isso que nós checamos o celular continuamente, mesmo quando não é necessário. É por isso que nós compramos coisas desnecessárias. Então é possível que você esteja pensando ainda, esse sermão não é para mim. Mas se pergunte, que tipo de comportamentos você utiliza ou recorre quando você está ansioso, triste? Quando você está cansado? O que ocupa a sua imaginação? O que ocupa, sim, a sua imaginação? Com o que você gasta seu tempo, sua imaginação, seu desejo? Que tipo de comportamentos você esconde das pessoas? O que é que você tem consumido nas redes sociais? Se eu abrir agora o seu Instagram aqui para que toda a igreja veja, quando eu clicar naquela lupa, o que é que vai aparecer nesse telão aqui? Nós nunca obteremos vitória enquanto nós não explorarmos o que está na raiz das coisas. O momento mais brutal do meu acompanhamento terapêutico no período em que eu estava abordando os problemas da minha compulsão por trabalho e produtividade, afinal de contas o dia tem 24 horas, foi quando meu terapeuta fez uma pergunta só para mim, que é: por que é que você não se permite? Por que é que você não se permite? Aquela pergunta foi quase como uma machadada na minha testa, porque repentinamente eu reencontrei a verdade de que, sendo um filho adotivo, eu sempre fui um viciado por provar para o meu pai adotivo que eu valia a pena. E eu passei toda a minha infância tirando boas notas na escola, e eu fui aquele aluno irrepreensível, eu fui aquela criança que ia sozinha para a escola, voltava sozinha da escola, aquela criança autônoma, sempre com uma ideia: se eu for bom bastante, meus pais não vão me abandonar. Se eu for bonzinho bastante, o meu pai vai querer ficar comigo. Essa necessidade de aprovação, essa necessidade de aceitação, ela fazia com que eu pudesse me matar de trabalhar para que a igreja olhasse e falasse assim: nossa, o nosso pastor é um bom pastor. Ele se mata pelo rebanho. Nosso pastor trabalha sexta, sábado, domingo, feriado, não tem folga, não tem férias. Ele trabalha até 11 horas da noite, meia-noite, 1 hora da manhã.
7 horas da manhã ele está de pé, ele responde WhatsApp, ele está presente para todos. A necessidade de ser aprovado, de ser aceito, de ser amado. Nós nunca vamos ter liberdade enquanto não soubermos o que está por trás da nossa escravidão. Paulo está dizendo assim: tudo me é permitido, mas eu não vou permitir que as coisas me dominem, porque Paulo está obcecado nas suas epístolas com a ideia de que Cristo morreu para a nossa liberdade, e de que essa liberdade é liberdade para algo específico. Qual é a crítica de Paulo aos Coríntios? Que eles estavam entendendo a liberdade como uma liberdade para fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, aquilo que satisfaz o meu ego. E a liberdade que Cristo dá é uma liberdade para que nós possamos conhecer e andar na vontade de Cristo para nós. Essa liberdade não é uma liberdade para que eu faça aquilo que eu quero, é uma liberdade para fazermos finalmente o que Cristo quer de nós. É uma liberdade, inclusive, de nós mesmos. É uma liberdade do meu próprio ego, das demandas do meu próprio instinto pecaminoso. É uma liberdade de todo e qualquer poder que me prende de encontrar, descobrir e cumprir a vontade de Cristo. Então eu não vou deixar que nada me domine. Eu não vou deixar nem que meu próprio ego se interponha no caminho da obediência. E aí Paulo nos ensina um paradoxo da liberdade cristã, que é o seguinte: nós somos mais livres conquanto nós estamos apropriados de um espírito de servidão de Cristo. O homem que mais escreveu sobre liberdade no Novo Testamento, ele abria suas epístolas chamando a si mesmo de servo de Cristo, e a palavra no grego é doulos, que quer dizer escravo. Se você quer ser livre de verdade, torne-se um escravo de Cristo. Não parece que as contas fecham muito bem, não parece fazer sentido nenhum, mas é isso que Paulo diz. A verdadeira liberdade está debaixo de uma submissão irrestrita a Cristo. Então existe liberdade na obediência. O que é que eu quero dizer com tudo isso que eu estou explicando aqui? Você é livre para ser uma pessoa santa e pura, meu irmão. Você é livre para vencer o pecado. Você é livre para viver em plena obediência a Cristo. Você é livre para abandonar tudo aquilo que te prende na caminhada cristã. Você já é livre. Não perca a sua liberdade se submetendo a coisas que Cristo mesmo tirou da sua vida. E o que isso quer dizer para nós? Você sabe de onde vem a expressão libertadores da América? Você sabe de onde vem? Se você não sabe de onde vem, eu vou te explicar em 10 segundos, mas antes eu vou te dizer que o São Paulo Futebol Clube é tricampeão da Libertadores da América e tricampeão do mundo também. Fechada essa nota de rodapé importante, muito relevante para a nossa pregação de hoje. Os Libertadores da América foram homens e mulheres que gastaram sua vida ensinando, pregando e conscientizando os seus patrícios ao longo de toda a América do Sul a respeito da duríssima condição de escravidão que esses povos estavam vivendo. Eles basicamente conscientizavam as pessoas de que, olha, nós precisamos de liberdade, nós não somos livres ainda. Com uma espécie de afã missionário, eles reuniam pessoas ao ar livre para passar para eles a visão de que a América pode e deve ser livre dos poderes europeus. Então nós celebramos os libertadores das Américas, porque eles fizeram um trabalho. Eles colocaram o primeiro aspecto em ordem de marcha, que é tomar consciência, para que nós possamos admitir a nossa escravidão. Como é que nós podemos aplicar tudo o que nós ouvimos aqui hoje? A primeira marcha de um processo de liberdade é admitir diante de Deus que determinada área da nossa vida está fora de controle. Será que nós estamos obcecados demais com a nossa aparência? Será que nós estamos gastando tempo demais com coisas que não importam? Será que nós estamos pensando demais? Antes de prosseguir, eu lembrei aqui de cabeça agora um estudo de um professor de Harvard, que descobriu que investidores e homens de negócios, quando eles fazem um bom negócio, eles têm uma descarga de dopamina no cérebro, que é exatamente o mesmo hormônio de todos os prazeres que nós temos, do prazer sexual até o prazer social.
E ele diz assim: muitos homens e mulheres que entraram para o mundo de investimentos e aplicações, eles se tornaram absolutamente adictos daquelas plataformas e daqueles grandes gráficos em que aparecem os rendimentos e como está indo a alta do dólar e a queda daquilo outro. Meus irmãos, note quantas possibilidades nós temos de vício e de adicção hoje em dia. São motivos infinitos. Então, admitir diante de Deus é o primeiro passo, porque muitas vezes nós perdemos o controle de uma área da nossa vida. Em segundo lugar, nós precisamos falar com Deus e pedir a ajuda de Deus a respeito disso que está nos prendendo. Em terceiro lugar, compreender aquilo que está por trás desse vício, porque todos os vícios têm raízes nas nossas histórias. E em quarto lugar, nós passamos a observar os gatilhos. Eu notava que as semanas que eu mais trabalhava eram semanas nas quais eu estava fugindo de algum conflito, fugindo de algum problema familiar, e então eu enterrava a cara no trabalho, ficava até 11 horas, meia-noite na frente do computador, até que eu pudesse simplesmente deitar numa cama e apagar. Eu não queria lidar com os meus próprios sentimentos. Por fim, considere receber ajuda. E em sexto lugar, jamais se dê por vencido. Você não é mineiro, mas você sabe o que está escrito na bandeira de Minas Gerais, não sabe? Você sabe? Vamos dizer? Libertas quae seratamen. Um trecho de um poema de Virgílio, que quer dizer liberdade, ainda que tardia. Eu não tenho vergonha de subir num púlpito e dizer que eu já fui um profundo viciado em trabalho. Eu quero ser o primeiro a admitir aqui nessa comunidade que esse vício ainda flerta comigo algumas vezes. E eu quero dizer para você, por mais que você tenha sido ou esteja cativo de qualquer coisa na sua vida durante longos anos, não é tarde demais para você ser livre. Se você se tornou refém do medo, da ansiedade, do rancor, o que quer que tenha habitado a sua vida por longas décadas, liberdade, ainda que tarde. Enquanto nós estamos vivos, existe tempo para que nós possamos buscar essa plena liberdade em Cristo. A história da independência das Américas foi crivada de muitas iniciativas armadas, mas a independência do Brasil foi diferente. O feriado que nós celebramos agora foi o momento no qual Dom João VI pediu que Dom Pedro voltasse. Ele então disse assim: eu não vou não, pai, eu vou ficar aqui. Aqui é bom, aqui tem praia, e as praias aqui é tudo de areia branquinha, eu gosto, vou ficar. E aí então ele proclama a independência. Você sabe que nós brasileiros nunca pegamos em armas pela nossa independência. O que foi que aconteceu? Nós pagamos para Portugal 2 milhões de libras esterlinas para que Portugal reconhecesse para a comunidade internacional que nós agora éramos um país autônomo. Você fala assim: é um absurdo esse negócio aí, isso daí não está certo, a gente tinha que ter dado uns tiros aí, nem que fosse de espingarda de chumbinho, nós tínhamos que ter lutado. Na verdade, a noção de resgate de alguém que está cativo vem desde a antiguidade. Um escravo ele podia juntar dinheiro para pagar pela sua própria liberdade, ou a família do escravo podia juntar dinheiro para que ele pudesse ser comprado de volta para a liberdade. É a noção de resgate. Agora, olhe o que Paulo escreve a Timóteo. Em 1 Timóteo 2, 5, 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. A palavra grega aqui é antilitron, que quer dizer resgate suficiente, pagamento eficaz para libertar um escravo. Paulo está dizendo, sabe o quê? Que nós éramos escravos, que nós nascemos escravos do pecado, mas que Cristo pagou o resgate. Eu acho que todo viciado, ou toda pessoa que foi controlada durante muitos anos por um sentimento, por uma substância, por um comportamento,
chega um momento em que ele diz assim: eu não dou conta de mudar. E eu quero encerrar com uma história que não é das melhores, mas ela é real. E ela fala um pouco sobre o que pode acontecer na nossa vida quando nós simplesmente cedemos e nós não nos apossamos dessa liberdade que está em Cristo. Quando eu trabalhei num projeto social lá em Itajubá, nós dávamos sopa na rua. E eu conheci um cara, mais ou menos de uns 50 anos, chamado Jefferson. Aquilo me marcou muito porque ele era meu xará. Um senhor alto, de 1,80 m, bem moreno assim. E então, enquanto a gente distribuía sopa para os moradores de rua, eu me sentei com ele na guia para conversar com ele a respeito da história dele. E ele começou a me dizer assim: eu sou professor de química. E eu trabalhei para as maiores empresas aqui de Itajubá. Para todas elas. Por fim, eu me tornei professor universitário também. E então, um hábito que eu mantive lá desde a adolescência, que era tomar aquele golinho de uísque para relaxar no final do dia, ele foi crescendo. E ele foi crescendo. E aquilo começou a causar problemas no meu casamento. E eu começava a beber de segunda a segunda. E a primeira coisa que eu perdi foi o meu casamento. Porque ou eu estava no trabalho, ou eu estava bêbado dentro de casa. Minha esposa me colocou para fora, eu fui morar com a minha família também não aguentou, e aí então eu perdi o meu emprego, concomitantemente não consegui pagar aluguel e faz 5 anos que eu moro na rua. Aquele homem de meia idade, sem perspectiva, sem emprego, sem família, havia queimado todas as pontes, havia abandonado todas as pessoas. E eu sentei com ele e disse assim: Jefferson, você conhece a mensagem do Evangelho, porque isso é pregado aqui todos os dias, aqui na entrega da sopa. Você sabe que se você crer em Jesus, Ele pode mudar a sua história. E ele me disse uma das frases mais tristes que eu já ouvi. Ele disse: eu já fui longe demais. Talvez para os outros sim, mas eu já fui longe demais. 10 dias depois ele morreu de coma alcoólico. Eu quero te dizer o seguinte: nunca diga para você mesmo que você já foi longe demais. Não faça isso com você. Você merece algo melhor. Se você assumir o lema de Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim, desde quando me entende por gente, fui sempre assim. Se você disser de alguma maneira: eu não vou mudar, é isso que eu sou, é assim que eu vivo, isso faz parte de mim, eu te digo, haverá um prejuízo tremendo para você. Porque existe uma vida que já foi comprada e paga para que você pudesse acessá-la. O resgate já foi feito. Então, de alguma maneira, eu te digo, e eu digo para mim, nós precisamos de conversão. Nós precisamos deixar as desculpas, parar com a balela, parar com esse papinho besta, tolo, vazio, com as desculpas. E nós precisamos de conversão mesmo. Nós precisamos parar com as desculpas. Nós precisamos de conversão. Porque se você for convencido do contrário, se você pensar assim: ah, pastor, eu já fui longe demais, prefira outra coisa. Liberta as quais será também. Liberdade. Ainda que tarde. Jesus Cristo, muito obrigado, porque enquanto há vida, enquanto há fôlego, há tempo. E nós estamos aqui à noite, hoje à noite, vivos, ouvindo a Tua palavra, por ela sendo concorridos, exortados. O Senhor nos lembra de que tudo nos é permitido, porque Jesus nos deu plena liberdade, mas de que nem tudo é conveniente para nós, nem tudo cabe, nem tudo é bom. E de que tudo nos é permitido, mas que nós não cairemos de novo debaixo de escravidão, Senhor. Seja ela do que for ou de quem for. Jesus nos mostra que sim, esse sermão é para nós. É para todos nós. Sempre existe alguma coisa tentando controlar a nossa vida,
algum sentimento, alguma coisa na nossa história. Sempre existe algum comportamento tentando o Senhor se assenhorear da nossa vida. Mas nós queremos confessar mais uma vez aqui que nós não reconhecemos nenhuma outra autoridade final, nenhum outro Senhor a não ser Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário. Senhor, nos liberta. E se nós precisamos, então que o Senhor nos leve agora de volta para os nossos lares, meditando o que é que tem ocupado muito do nosso tempo, muito da nossa atenção, muito das nossas prioridades, a ponto de deformar a nossa vida, causando uma espécie de servidão e de escravidão. Jesus nos ajuda, nós precisamos da sua graça, para ver a nós mesmos refletidos no espelho da sua glória, para que vendo a nós mesmos, nós possamos admitir, nós possamos nos arrepender, nós possamos, Senhor, entender como as coisas funcionam dentro de nós, que gatilhos disparam essas coisas, e como nós podemos e devemos encontrar vitória definitiva em Cristo Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não se tornem de novo escravos dessas coisas. Foi para a liberdade que Cristo vos chamou. Não se tornem escravos de novo dessas coisas. Sim, Jesus, nós nos apossamos da sua promessa e da sua palavra em nome de Jesus.